Amanhã encerra a nossa promoção de lançamento do curso de Composer e Bibliotecas PHP. Como é um novo curso, ele está com um valor especial de apenas R$ 15. E não apenas isso, ele também está num pacote de 6 cursos de PHP por R$ 35. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco desses cursos, todos lançados recentemente, e em especial do nosso curso de Composer, que nós lançamos essa semana. Basicamente, a ideia desses cursos é ensinar o aluno os primeiros passos da lógica de programação e da programação em PHP. Para isso, sem entrar em nada extremamente complexo, mostrando apenas cada exemplo passo a passo na prática, nós construímos pequenas aplicações em PHP e mostramos alguns recursos interessantes, e em particular nesse último curso do Composer. Nós começamos aqui no primeiro curso simplesmente assumindo que o usuário não tenha nenhum conhecimento, que o aluno nunca tenha trabalhado com programação, mostrando um pequeno exemplo de uma página em HTML. Primeiro nós instalamos o ambiente para a construção de aplicações PHP, mostramos como fazer um link, uma tabela, um formulário em HTML e começamos a mostrar como usamos o PHP com o HTML, como o PHP nos permite gerar estas páginas HTML. Ao final, inclusive, lançamos um desafio para você, aluno, fazer um pequeno exemplo de um cálculo de IMC. Ler num formulário peso, altura e através do IMC, do PHP, mostrar o cálculo do IMC e mostrar a classificação, se a pessoa está obesa, abaixo do peso, etc. Na sequência, já no segundo módulo, nós começamos a trabalhar com bancos de dados. Mostramos de maneira bem simples o básico do uso de bancos de dados. Mostramos a criação de um banco de dados. O banco ficou disponível quando você fez no primeiro curso a instalação do XAMPP. O XAMPP já instala o ambiente de um servidor web, de um servidor de PHP e de um servidor de banco de dados. Então, nesse curso, nós criamos uma base de dados, criamos uma tabela e mostramos um pequeno código para ler e inserir dados na tabela. Esse é o exemplo que nós trabalhamos na aula 2. Basicamente, onde o usuário preenche um nome, uma nota e pode cadastrar ou remover. E isso é construído num pequeno código em PHP que lê o formulário e chama um comando SQL ou de inserir ou de remover. Nós temos na sequência o PHP básico, lógica de programação. É aqui que a gente começa realmente a trabalhar com alguns dos conceitos mais de lógica de programação, porque no primeiro módulo nós usamos o mínimo apenas para gerar HTML com PHP, e no segundo módulo, embora nós tenhamos usado alguns recursos do PHP, nós fizemos ao máximo para ser o mais simples possível. Mostramos apenas, por exemplo, o for each para percorrer os dados que vêm do banco de dados e contexto de comandos semelhantes. Aqui, no terceiro módulo, nós entramos um pouco mais naquilo que é normalmente ensinado na base de um curso de lógica de programação, principalmente comandos de controle de fluxo. Além do for each, que nós vimos nos módulos anteriores, nós vemos o for, nós vemos o while, nós vemos o if, recursos como break, continue, vemos um pouco de lógica booleana, os operadores AND, OR, NOT, e começamos a trabalhar com a construção de funções. Tudo isso serve de base para o nosso quarto módulo. Ele, na verdade, não constrói nada muito diferente daquilo que nós vimos no módulo 2. Isso é o que nós trabalhamos ao final da aula 2. Este é o que nós trabalhamos ao final da aula 4. Ele tem apenas alguns recursos a mais, por exemplo, a opção de editar um dado. Então vamos dizer, não quero teste, quero Maria, e não é 9, é 8. E ele atualiza. Então, aqui temos um que se chama de um CRUD completo. Create e delete, o C e o D nós já vimos desde a aula 2, mas aqui temos o create, read, update, delete. É o CRUD, é manipular uma base de dados. Temos uma tabela no banco de dados e podemos ler, inserir, editar, alterar dados nela. A grande diferença é que, na verdade, o nosso objetivo na aula 4 não é apenas terminar o CRUD. Ele é construído de uma forma diferente. Na aula 4,
nós começamos a trabalhar com o conceito de camadas do MVC. E alguém que entenda um pouco disso pode pensar, tá, mas isso não é uma coisa muito avançada para darmos num curso básico, mas aqui nós fazemos de uma forma muito simples. Nós mostramos o básico, o princípio, nós criamos, sem usar nenhum framework, apenas em PHP puro, nós criamos uma estrutura MVC mínima. E o que é esse MVC? É uma forma de construção de códigos em que você separa, no que nós chamamos de camadas, diferentes aspectos do desenvolvimento de uma aplicação. Vamos ver na prática aqui aquilo que nós trabalhamos como código nesse nosso quarto módulo. No quarto módulo, nós usamos funções e nós dividimos em 3 arquivos principais: o controller, o model e o template, que é a nossa view. O template, a nossa view, para quem conhece HTML, é praticamente um código HTML. Apenas um código HTML, onde dentro dele nós colocamos algumas informações que vieram de variáveis. Essas variáveis surgem de onde? Essas variáveis recebem a informação, recebem os dados, recebem o nome, recebem a nota. Mas de onde elas vêm? Nós criamos um arquivo que é o nosso controller, e este controller chama um outro arquivo, o nosso model. O nosso model é o arquivo que acessa o banco de dados. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, vocês irão construir junto conosco ao longo desses 4 módulos, mas principalmente no quarto módulo. No quarto módulo, nós teremos como que eu faço uma remoção de dados. Nós usamos um delete. Como eu insiro dados no banco de dados? Eu uso um insert. Só que todos eles agora, nesse módulo 4, ficam no que nós chamamos do nosso model, um arquivo que representa a nossa camada de model, nesse modelo muito simples, em que nós lidamos com tudo do banco de dados. Aqui, na prática, o aluno começa a entender desse modelo MVC, porque nós temos 3 arquivos, um que é o controller, representa o controller no modelo MVC, que ele basicamente vê se a ação que eu devo fazer é cadastrar, ele chama o model mandando inserir dados. Ele vê se a ação é, por exemplo, remover, ele chama uma função no arquivo do model, que é o remove dados. Então, tudo que é de banco de dados, o controller chama a camada model dizendo insere dados, remove dados. Depois, esses retornos, ao final, ele chama, que é a nossa camada view, ele coloca em variáveis, ele coloca no nome, na nota, no que for, os dados que interessam, os dados que devem ser exibidos para o usuário. E aí o controller chama a view. O que é a view? É quase que uma página HTML que mostra ao usuário as informações. Então, na prática, ao longo de todo esse curso, ao longo de todas as lições do módulo 4, nós vamos criando passo a passo, do zero, aquilo que é uma estrutura de camadas em MVC. Sem ainda usar orientação a objetos, sem ainda usar frameworks, apenas trabalhando de uma maneira muito simples com funções, nós mostramos na prática uma estrutura relativamente sofisticada, uma estrutura utilizada no desenvolvimento profissional de aplicações, que é essa estrutura Model View Controller, ou MVC. E o que nós vemos a partir daí? O PHP, o quinto módulo, começa a trabalhar explicando um pouco mais, indo a fundo a diferença entre GET e POST, iniciando a trabalhar com sessões que servem para armazenar informações, por exemplo, as informações do usuário que está usando aquele computador e informações que permitem identificar que dados do banco de dados ou que operações ele tem acesso, e também uma introdução à orientação a objetos. O básico da orientação a objetos, onde nós mostramos como criar classes herdadas, porque isso se torna importante, inclusive, para o módulo final desse pacote todo, Composer e bibliotecas PHP. A ideia do Composer e bibliotecas PHP é o seguinte: nós instalamos o Composer, que é um gerenciador de dependências, e com eles é muito fácil instalarmos e utilizarmos bibliotecas. Uma das bibliotecas, por exemplo, que nós utilizamos é a biblioteca em que nós acessamos arquivos do Excel.
Qual é a ideia dessa aplicação? Nós criamos, por exemplo, um código em que nós podemos enviar arquivos para o servidor. Então aqui eu venho, seleciono um arquivo, envio esse arquivo para o servidor. E nós viemos num outro código, e esse arquivo que eu enviei era um arquivo Excel. E no outro código eu leio o conteúdo do Excel e mostro na tela. Eu também gero um arquivo Excel, eu também gero um arquivo PDF e, principalmente, ao final, o meu objetivo é mostrar como você mesmo pode, usando recursos como, por exemplo, o próprio ChatGPT, identificar, bom, me localize uma biblioteca que faça tal recurso, que mostre um gráfico, uma estrutura, leia um arquivo em tal formato, faça algum tipo de cálculo, gere tal resultado e me mostre um código aqui que faz uso dessa biblioteca. E você diz, ok, agora em poucos minutos eu já consigo utilizar uma biblioteca PHP para aquilo que eu preciso e integrar ela ao meu código. E você começa a adquirir uma enorme capacidade de desenvolver aplicações muito mais sofisticadas em PHP, ainda nesse nível de conhecimento básico, com poucas linhas de código, com o início do seu aspecto de desenvolvimento da sua programação, você já consegue ler planilhas, processar dados, gerar gráficos ou usar qualquer outra biblioteca do PHP que esteja à disposição. Essa é a ideia desse último módulo. Então essa é a promoção de agora, esse lançamento, tanto o curso exclusivo Composer e Bibliotecas PHP por R$15, ou todos esses 6 cursos por R$35. Fica o convite, fica disponível apenas até amanhã.